lá. Vamos lá. Muito bom dia, cidade de Alfredo Chaves. Muito bom dia, você, ouvinte da cultura. A partir de agora, você está no divã com o nosso psicanalista Aloísio Silva. Muito bom dia a você no Instagram, a você que está através da live. Bom dia, Facebook. Muito obrigado pela Instagram sintonia. Também. Instagram. Muito bom dia, Aloísio. Então, bom dia, Josi. Bom dia, amigos da Biofarma. Obrigado aí pelo apoio. Bom dia, amigos de Alfredo Chaves e região. E aí, bom dia aos amigos do Facebook e do Instagram. Aí, estamos aí ao vivo para todo o planeta Terra. Vamos que vamos. E o tema de hoje é um tema complicado. Vai dar pano pra manga, hein? É verdade. Falar do ciúme, né? Quem é que não sente ciúme, Josi? Quem é que não é vítima de alguém ciumento? Uns mais, outros menos. Outros menos. Então, vamos falar sobre ciúme. Ciúme é uma prova de amor? Vamos discutir isso hoje, vamos conversar hoje. Vamos descobrir juntos. Vamos descobrir isso juntos. Se ciúme é uma prova de amor ou não. Então vamos que vamos, Aloísio. Então, Ciúmes. Ciúmes. Então, a palavra ciúme, ela é confusa por isso. Ela deriva da palavra do latim zelume, que quer dizer zelo, que quer dizer cuidado. Então, o ciúme seria o cuidado que temos com algumas coisas. Por exemplo, o zelo com o automóvel, aquela pessoa que fica lavando o automóvel, está sempre limpinho, o zelo com a casa, o zelo com a moto. Mas aí, você começar a transferir isso para as pessoas, fica complicado. Então, o ciúme vem do zelo, daí zelume, ciúme. Então tá ligado à posse, Josi. Toda vez que alguém sente ciúme do outro, ele tem a sensação de possuir o outro. É muito mais um processo de posse do que de amor. Possuir, controlar. Voltou. Só quando é dois fez que a gente não consegue ao mesmo tempo. Uhum. Então, o problema do ciúme é isso, que tem a ver com posse. Eu sei que é romântico. Ai, meu namorado sente ciúme de mim. É porque ele me ama. Meu marido não deixa eu dar uma volta na esquina porque ele fica logo preocupado. Ele me ama. Existe pois não é amor. Que o outro sinta ciúme? Sim, existe. Isso está ligado à falta de autoestima. Isso está ligado à baixa autoestima. Ou seja, lá nos Estados Unidos seria baixa self-estima, fica melhor, porque baixa alto dá uma confusão. Então vamos chamar a autoestima de self-estima, a baixa self-estima. O que acontece? Na infância, foi uma criança desprezada pelos pais, preterida pelo irmão. Então, às vezes, o pai fala assim, você tem que ser igual a sua irmã, que é inteligente. Você tem que ser igual ao seu irmão, que é trabalhador. Então a pessoa se sente menor. Aí quando ela encontra alguém que ciúma dela, ela se sente valorizada, amada. Só que é um amor masoquista, porque na verdade a pessoa não te ama, ela te possui. Tanto que o ciumento trai. O ciumento normalmente trai. Olha que interessante. Não é o ciumado que trai, é o ciumento. Por que o ciumento tem tanto medo de ser traído? Porque ele sabe o que ele faz. Então ele imagina que o mesmo que ele faz, o outro também vai fazer. Então a relação de ciúme é uma relação doentia, é uma relação possessiva, cujo resultado nunca é bom. É inclusive perigoso. Não raro leva a crimes passionais, a espancamentos, a morte. É como se você tivesse alguma coisa na mão e isso saísse no meio dos seus dedos. É como se você tentasse prender manteiga na mão. Quando você aperta, ela sai no meio. Como o ser humano ele não é possuível, porque ele não é um objeto, uma coisa, então uma hora ele vai sair do controle. Ele vai sair da mão do ciumento. E aí pode acontecer uma tragédia. Porque
A gente pode... Da rádio, pronto. Voltamos. Tirar aqui o Wi-Fi do Instagram para fazer só pelo Face. Isso. Não pode até ser pelo Instagram, mas com Diferente. Com a internet diferente. Pronto. Nossa internet não está sustentando, só aí os nossos ouvintes, né? Estamos com o Só Instagram entender, transmitindo, né? E também pelo Facebook, né? Então são 2 aparelhos aqui. Ao mesmo tempo, né? Então, voltamos. aí nós estamos com a audiência boa no Facebook. Os amigos aí do Facebook, nos desculpe aí pelo problema, mas estamos com a audiência boa, Josi. Vamos bater os 2.000, hein? Os 2.200 e algumas visualizações semana da semana passada. Estávamos com 2.200 e tal. Hoje nós vamos bater. Você vai ver se continuar essa audiência aí. Fica quietinho aí. Passamos por uns 5 países, não foi? Foi. Vamos anunciar aí hoje todos os países que estão presentes aí, Estados Unidos, Portugal, Suíça, até porque em outubro agora eu vou para 6 países. Vou fazer palestra e vou fazer atendimento psicanalítico na Itália, vou fazer atendimento e palestra na Suíça, vou fazer o lançamento do meu livro Por Entre as Dores, traduzido para o português de Portugal, em Portugal, na cidade do Porto, mas vou fazer 3 ou 4 palestras em Portugal, vou a Londres, na Inglaterra, vou a Madrid, na Espanha, e vou à França, Paris. Então, são 6 países aí, e aí esses amigos de outros países acabam nos acompanhando aí no de alguém para carregar os livros, tá? Eu posso te dar essa força. Igual aquela propaganda da Decolar, aquela moça que fica nas costas do cara como fosse uma mala, né? Então, mas vamos lá. Então é o seguinte, bom, voltando à ideia do ciúme. Então o ciúme é a ideia de posse. Então quando você é vítima do ciúme, você perde a sua humanidade. Você se coisifica. Você se torna um objeto do outro. E então ao outro não interessa as suas vontades. Interessa o que ele quer. Então normalmente o ciumento, a pessoa ciumenta, ela quer regular a roupa que você vai vestir. Para onde você vai. Como é que você penteia o cabelo. Até a cor do batom, se o homem, por exemplo, regula. Um batom vermelho, o homem vai dizer, não, é um batom muito sensual. Vai atrair alguém. Então ele desrespeita a cidadania do outro. Vermelho não é legal para quem está sobre a posse dele. Ele gosta de olhar para o outro, para outra, ou para o outro. Na verdade é porque é o que ele gosta. É o que ele gosta. Exatamente, muito bom. É porque é o que ele gosta. E se ele gosta, outros homens gostam. E como é objeto dele, o outro pode tomar. Olhar. E como ele trai, ela pode trair também. Então eu tive um ciumento que fez um processo, um período fez terapia comigo, e que ele grampeou a esposa por uma semana. O celular da esposa por uma semana. Ele gravou a esposa por uma semana. Eu falei, rapaz, primeiro que isso é crime. Ele é advogado. Isso é crime. Mas pelo menos você encontrou alguma coisa? Ele falou, não, nada. Nem um motel, uma ida no motel, uma troca de frase de amor, uma sedução, não. Ele disse, você perdeu o seu tempo. Mas por que ele estava fazendo isso? Porque ele traía a esposa. Posteriormente, ele rompeu com o casamento e foi morar com a amante. Olha que danado. Quer dizer, se ele tinha... se o ciúme é prova de amor, por que ele abandonou a esposa e foi morar com a amante? Então ele não amava. Né? Então não é prova de amor, é prova de posse. É importante isso. E a pessoa que provoca o ciúme no outro para se sentir amado? Então, existe, tenta provocar. Mas é porque esse tipo de pessoa, primeiro, Josi, tem grande chance dela ter sido abusada sexualmente. Dela ter sido serviciada sexualmente. Então, é um processo em que ela se sente um objeto. O outro serviciou. Quando criança, o outro usou-a como objeto. E aí, então, ela não consegue viver sem ser um objeto de desejo. Então, ela se renova.
Então ela veste uma roupa mais indecente, para atrair a atenção, não só para atrair a atenção dos outros homens, mas como ela ama o marido, ou como ele ama a esposa, para atrair a atenção do parceiro, da parceira, para que sinta ciúme, para que cuide dela, como o abusador cuidava. Ou seja, o abusador cuidava sem respeitar. Embora isso a faça sofrer, né? Embora isso a faça sofrer. Traga algum tipo de sofrimento. Às vezes também, Josi, pode ser também um processo de abandono. Eu atendi uma paciente baiana, um casal de baianos, que a gente atende pelo WhatsApp, né? pelo Skype, então a gente atende gente do mundo todo. E lá na Bahia, então, eu atendi um casal. E o casal, ele se queixava que ela vestia roupa muito extravagante e ela se queixava que ele era muito ciumento. E aí como é que a gente... Então eu tinha que buscar ali um meio campo, um intermédio para eles se entenderem. Um era ciumento e o outro alimentava. O outro alimentava o ciúme, você vê que era uma coisa... Só que esse que alimentava o ciúme também havia traído. Então, realmente, a mulher havia traído ele com um capixaba. Ela veio aqui no Espírito Santo fazer num congresso, alguma coisa assim, e se envolveu com alguém. E ele, como ele é ciumento, ele fica fuçando o celular dela, as redes sociais, o computador que ela usa, porque o ciumento, ele consegue mecanismo. Por exemplo, eu não sabia que se a pessoa pegar o meu celular, ela vai conseguir o histórico de todas as minhas conversas nos últimos 10 dias, pelo menos. No computador também. Qualquer pessoa faz isso se ela abrir o seu celular ou o seu computador. Eu não sabia. Como eu não sou ciumento, eu nunca pensei nisso. Eu também me surpreendi quando descobri essa... Pois é. O meu celular ele é desbloqueado. Por exemplo, uma característica da pessoa que está com má intenção é que o celular passa a fazer parte do corpo dela. Se ela vai no banheiro, ela vai com o celular. Se ela vai tomar banho, ela vai com o celular. Como é que ela vai sua? Por quê? Ela tem medo de deixar o celular em cima da mesa e alguém acessar. O meu celular fica em cima da mesa. O meu, da Jailza. Nunca tivemos... minha senha do Facebook, do e-mail, a Jailza sabe. Da conta do banco, não tem dinheiro mesmo, não tem problema. A Jailza sabe. Exatamente para não ter esse tipo de... Porque eu não tenho que esconder, então para que eu vou ficar com senha, né? Agora, é claro, se ela confia em mim, ela não vai mexer, mas se ela mexer, tá ali para ela mexer. Como o dela também, eu nunca mexi, né? Nunca tive curiosidade de mexer. Então, é um processo que... E aí o casal tinha esse problema. E aí a gente foi tentando, e ele falava que ela andava com roupa muito, muito colada, com roupa curta. E ele falou, Aloísio, na última festa que nós fomos, ela foi com um vestido colado e curto. Dava para ver a calcinha dela. E aí, quando eu fui ouvi-la, ela falou, estou muito chateada com ele, que ele veio me chamar a atenção para o vestido que eu estava usando. Ele quer regular o meu vestido. E aí ele falou, dá para ver sua calcinha. E ele baixou para olhar. Eu falei com ele, os homens vão ficar baixando para olhar? Só você que é imbecil mesmo, enfim. E discutir e tal. E aí eu percebi também que ela provocava. Ela se queixava, mas ela provocava. E aí um dia, o ciúme no caso, né? Aí um dia, conversando, ela me falou do pai. O pai era um taxista. E o pai não a castrou no complexo de Édipo. Sabe, o pai cortejava a princesa dele, como a maioria dos pais. E aí, quando ele chegava do trabalho, ele parava o táxi e falava, alguém chamou o táxi aqui? Aí ela vinha, ele abria a porta de trás e falava, senhora, madame. Ela entrava, ele fechava a porta. Ela com 7, 8 anos, ele fez isso a vida inteira com ela. Aí ele dava uma volta no quarteirão, parava o táxi, abria a porta e falou, senhora, madame, aí ficou em tantos reais. Aí ela fingia que dava o dinheiro para ele e tal, fechava a porta do carro e entrava. Então eles tinham essa brincadeira entre pai e filha. E aí ele se envolveu num acidente e morreu. Então, ela ficou esperando ele chegar em casa para abrir a porta do carro para ele. E quando ele morreu, ela tinha 14 anos. Ou seja, ela estava na adolescência. Era uma mocinha. Uma mocinha. Então, ela agora casada com 40 anos, porque tinha uma filha de 13 anos, ela agora casada com 40 anos, ela vestia essas roupas atraentes para chamar a atenção do pai. Para que o pai dissesse, minha filha, você não pode ir com roupa curta assim.
Os homens vai atrair os olhares dos homens. Então ela queria que o pai chamasse a atenção dela. Então a questão dela não era com o marido, era com o pai. Normalmente, a gente sempre fala que toda pessoa, toda mulher que tem problema conjugal, ela tem que buscar o problema com o pai. Todo homem que tem problema conjugal, ele tem que buscar o problema com a mãe. E esse caso não foi exceção. E aí, aí discutimos, ó, seu pai não vai voltar, ele realmente morreu. Para ele, dizendo que você está com saudade dele. Pronto. Ela parou de vestir a roupa justa, parou de ouvir funk proibidão, que é uma outra coisa que ela fazia, que ele não gostava, é que ela adorava funk proibidão. Para quem traduzindo como eu, o funk proibidão é aquele funk que fala muito palavrão, que diminui o valor da mulher, chama a mulher de animais, cachorra, cobra, égua, cabrita, sei lá, né? Então, esse tipo que o pessoal chama de funk proibidão. Ela adorava esses funks. E ele, então, ficava angustiado de ver a esposa, uma senhora, com esse tipo de hábito. Pronto, acabou o funk proibidão, porque ela conseguiu fazer o luto do pai. Ela não tinha feito o luto ainda. O pai, na cabeça dela, não tinha morrido ainda. Ela não sentia ele morto. Então, ela queria que ele voltasse. Então, pode ser um caso desse. Que a pessoa provoca ciúme no outro. Mas, e outra coisa, a gente sempre fala de quem é vítima do ciúme. A gente esquece de falar do ciumento. O ciumento, Josi, ele vive no inferno. Porque ele não tem como controlar. A qualquer momento, a outra pessoa vai traí-lo. Imagina, você não tem paz. Por exemplo, eu vim para Alfredo Chaves, porque não tenho horas. Meu Deus, se a Jailza for pro motel agora com outro homem. Entendeu? Porque o motel funciona o dia inteiro, cara. O horário da noite é aquele mesmo, funciona. Na hora do almoço, né? A mulher trabalha fora, aí o marido fala assim, e se na hora do almoço ela der um pulinho no motel? Aí a esposa fala, e se na hora do almoço ele for com a secretária no motel? Então você não tem paz. É uma coisa horrível. Então quem sente ciúme tem que se libertar, porque é algo que tira a sua paz. E aí, ao ciumento, a minha sugestão é a confiança. É como está no Evangelho, não vos preocupeis com o dia do amanhã. A cada dia basta o seu mal. Então, se tiver de ser, espera vir. Então, eu confio na minha esposa. E agora, se ela me trair, eu vou ver o que eu resolvo. Não vou dizer, se ela me trair, eu vou largar. Pode ser que eu não largue, mas eu vou ver. Aí é um risco dela. Da minha parte, eu vou confiar. Claro, você não vai também entregar a outra pessoa, né? Vai aonde? Aí a pessoa vai dizer onde que vai, o que vai fazer, etc. Já está sempre olhando nas fotos quando eu vou fazer autógrafo, né? As minhas leitoras querem tirar foto comigo. Luiz, quase que ela sentou no seu colo, precisava disso tudo. Eu digo, não, mas eu não posso fazer nada, eu só fiz um autógrafo. Então, vale ao parceiro olhar o outro, acompanhar o outro, né? Cuidar da relação. Mas não possuir o outro. Não pode possuir. O perigo está quando ocorre a posse. Entendeu? Eu recebi uma mensagem aqui, com uma carinha, né? Sim. Sou ciumento, mas não tenho amante, né? Como eu conheço, né? Muito bem quem passou a mensagem, é muito ciumento, né? Com a mãe. É do tipo que a mãe coloca uma roupa e ele fala assim, você vai sair desse jeito? Vou, porque qual é o problema? Aí ele chama o pai e fala assim, você vai deixar ela sair desse jeito? Por quê? Tá bonito, pode? Certo, bom, certo. Não vou falar nada, é sua mulher, né? Tá vendo? Aí o que a gente percebe aí, Josi? O complexo de Édipo. Um garoto, um homem, que quando criança não foi castrado. E quem deveria castrar? A mãe, porque ele é homem. Quem castra o homem é a mãe. Quem castra a mulher é o pai. Então, a mãe tinha que dizer, olha, eu sou esposa do seu pai. Eu não tenho nada a ver com você, não se meta comigo. E o pai, por outro lado, também não impõe a autoridade do pai. O pai deixa ele dizer como é que o pai deve conduzir a mãe. Ou seja, ele é machista e o pai não é. Num processo inverso, né? Sua mulher aí, como é que ela está vestindo, né? Como se invertesse o papel. Quer dizer, ele é o pai e o pai é o filho. Os dois inverteram o jogo. Então é preciso o pai impor autoridade. E isso, às vezes, faz falta. Quando a gente fala o pai impor autoridade,
Não é o pai bater, mas o pai dizer assim, olha, eu mando, acabou. Então, há momentos em que o pai tem que dar a palavra final e não permitir o debate. Então, quantas vezes o filho fala, pai, eu queria fazer tal coisa. Não pode, meu filho. Não pode por quê? Por causa disso, disso e disso. Mas, pai, aí chega um momento que você fala, não pode. E aí aquela autoridade final. E a mãe pode ajudar também dizendo assim, olha, mãe, eu posso fazer tal coisa? A mãe pode dizer assim, conversa com seu pai. Que aí ela fortalece a autoridade do pai. Lá em casa, mesmo a Jailza podendo resolver as coisas, porque é o poder dividido, ela sempre dizia, conversa com seu pai. E aí eu virava assim, tossia para parecer que eu sou autoridade, né? Dizia, papai, mamãe falou para conversar com o senhor. Eu, acho que não vai poder não. Mas é porque eu já tinha piscado o olho para eu dizer não. Entendeu? Aquele combinado do casal, né? Então, como era uma menina, eu que tinha que dizer o não. Não pode não. Mas mamãe deixou. Tá, mas sua mãe deixou, mas quem manda sou eu e não pode não. Mentira, não mando nada, quem manda é a Jailza. Mas eles achavam que era eu que mandava. Então, esse processo paterna e materna que vai se prolongar. Aí, como ele tenta controlar a mãe, ele vai fazer o mesmo com a esposa. Porque a esposa, na verdade... Mesmo que ele não consiga controlar a mãe? Que a mãe fica, meu filho, passa fora aqui, quem manda sou eu. Pois é. Mas como ele não consegue aceitar a castração, ele vai tentar transferir isso para a esposa. Mas a boa notícia é que como ele casa com a mãe, provavelmente a esposa vai dizer a mesma coisa para ele. E na prática, ele vai perceber que não dá para ter ciúme. E ciúme é insegurança, Júlio. Ciúme, ele nasce porque a gente acha que o outro é infinitamente superior a nós. Então assim, puxa, que mulher bonita. Eu não mereço uma mulher tão bonita. Isso no caso do homem. Como o homem vê a parte exterior somente. E a mulher vai dizer, nossa, esse cara é muito inteligente, é um homem seguro, é um homem bonito. Eu não mereço um homem desse. Ela tá com medo de outra tomar. Porque ela não merece. É uma falta, é de novo a questão da baixa self-estima, sabe? Ela não se vê. E a lógica é, se você casou com a outra pessoa, porque você tem qualidades que ele percebeu em você. A gente vê às vezes aquelas mulheres bonitas ao lado de um chaveirinho, do homem esquisito, esmirrado, barrigudo, careca. E fala, como é que uma mulher tão bonita casou com um cara tão esquisito? Ela viu uma beleza especial dele. De repente ele é bom de papo, ele é inteligente, que são qualidades importantes para a classe feminina. E aí, ele é honesto, ela sabe que ele nunca vai trair. A mulher valoriza, a mulher valoriza tudo isso. A mulher não é igual ao homem que só olha as curvas do corpo, não. A mulher olha com mais profundidade. Então, a nós, ao homem, por exemplo, que está de fora, fala, mas que cara esquisito, como é que a esposa, o que a esposa viu nesse camarada? Quer dizer, viu coisas que o olho, que visível, como eu citei para vocês no início da nossa conversa, o livro O Pequeno Príncipe, de Anthony Saint-Exupéry, tem uma frase que diz assim, o essencial é invisível aos olhos. Eu acho muito profundo isso. O essencial é invisível aos olhos. Então, o que é essencial numa relação? Fidelidade, respeito, honestidade, honradez, tudo isso é invisível. Às vezes o cara é um chaveirinho, como a gente diz, mas é um homem de bem. E a esposa sacou. Você casa da novela das 8, né? Mas o cara, igual aquele Vazio. Maia, né? Como não sei o que Maia, que era o pegador da novela. Os caras que passavam o outro. Zezé Maia. Então, o que quando a mulher às vezes casa com Zezé Maia e vai enchê-la de chifre. Então, de chifres. Então, a mulher olha com um pouco mais de profundidade o seu parceiro. E aí, automaticamente, ela vai ver qualidades que outra pessoa pode não ver. Mas o homem que se está casado com a mulher bonita, a mulher se está casado com um homem bonito, ou um homem rico, porque ela é merecedora disso. Ele viu nela algo. Então é importante. E é importante que, se amanhã ou depois essa pessoa mudar de ideia e não ficar mais conosco, quem perde é ela. Eu amo a Jailza, mas se algum dia a Jailza desistir de mim, quem perde é ela.
Eu amo muito a Jailza, mas eu amo mais a mim. Eu em primeiro lugar. Eu em segundo, eu em terceiro, em quarto é a Jailza, em quinto é os filhos. Na hierarquia, ela está na frente dos filhos. No entanto, eu estou primeiro. Então é importante, o amor a si mesmo é fundamental. E numa relação de ciúme, não há o amor a si mesmo. O ciumento não ama a ele mesmo e o objeto do ciúme também não ama ele mesmo. Porque senão ele não se proporia a ser a esse papel. Não se prestaria a esse papel. Agora, nós estamos falando aí de ciúme em relacionamento, né? Filhos que têm ciúmes aí dos pais, né? Tanto do pai quanto da mãe, que também acontece com as meninas, né? Com o pai. As meninas são super protetoras também com os pais. Mas tem pessoas que são tão ciumentas que têm ciúme de tudo, dos amigos, por exemplo. Existe o ciúme na amizade também? Existe, e é interessante que Sigmund Freud, na obra mais lida dele, chamado O Mal-Estar na Sociedade, em que ele vai falar do amor, e ele vai dizer nesse livro que o amor, o melhor amor é o amor de amigo, porque ele não exige exclusividade. Aí eu pensei, o Freud, quando disse essa frase, quando escreveu esse texto, ele não refletiu dos amigos ciumentos, né? Que são raros, não são tão comuns, não. Os amigos normalmente aquela roda de amigos, graças 20, 30 Deus, lá, tá tudo ali, né? Mas tem às vezes um com dificuldade. Então esse amigo que sente ciúme do outro amigo, Josi, na verdade ele não sente ciúme do amigo, ele sente ciúme de tudo que está próximo dele. Porque ele é inseguro, porque ele tem um conflito com a família. Ele foi preterido, ele foi abandonado, ele foi serviciado, e esse conflito íntimo, ele leva para a vida social. Então não é um problema da amizade, é um problema da pessoa. Porque o melhor amor, diz o Freud, é o amor à amizade, porque não exige exclusividade. Quer dizer, eu posso conversar com você, conversar com o Lázaro, conversar com o Sérgio, com a minha filha Viviane, sem nenhum problema. Um não vai sentir ciúme do outro, porque ambos são amigos. Né? Então, não deveria haver. Entre pai e filha faz sentido, porque a filha tem ciúme do pai, porque na cabecinha dela, ou melhor, no coraçãozinho dela, no inconsciente dela, o pai é aquele amor. O pai é aquele parceiro, porque ela, se pudesse, casava com o pai. Mas o incesto proíbe. O filho é parte, né, do pai. Tem ali, a gente diz, né, o sangue, né? É um pedacinho ali do pai e da mãe, os filhos, né? Então, existe um laço já. Não, mas é muito mais no campo mesmo psicológico, né? Os filhos... Tem uma outra coisa que é muito próxima do ciúme, que é a inveja, né? Tem que tirar um dia para falar só sobre a inveja. Mas é muito, muito presente entre os irmãos a inveja, que também se mistura com ciúme. E qual a diferença do ciúme para a inveja? No ciúme, você possui. Na inveja, o outro possui. Você quer para você. Eu vim pensando nisso hoje, quando eu vi ontem a sua postagem, né, sobre o tema de hoje, eu vim pensando qual a diferença entre o ciúme e a inveja. Se você for começar a analisar, os sintomas são bem próximos. São ali, próximos. Né? Mas o sistema é diferente. Como diferenciar o ciumento, né, do invejoso? O invejoso, ele não possui nada, ele quer o que é do outro. E o ciumento não quer perder o que ele acha que possui. Os dois estão em erro, que a gente não pode possuir, não podemos possuir gente. O ser humano é livre. Nasce livre, morre livre. Né? A Declaração dos Direitos Humanos deixa claro que o ser humano é livre. No entanto, os dois coisificam o ser humano. Um acha que possui e o outro acha que o outro possui. O invejoso tem inveja do que você tem. O ciumento tem medo de perder o que tem. Então essa é a diferença básica. Mas os irmãos, por exemplo, existe ciúme entre irmãos. Os irmãos que... Até aquele irmão que tem mais atenção do pai, da mãe, aquele filho que é mais próximo, que é mais dedicado, e com isso tem mais proximidade com os pais. E o outro, como não é dedicado, é mais rebelde, ele sente ciúme do outro. Acha que o outro está tomando o pai e a mãe dele.
E é interessante que isso é um processo eminentemente psicológico. É uma ilusão. Porque, no fundo, o pai e a mãe gostam, ama os dois. Igualmente. Então, psicológico. O que acontece é o seguinte, se a mãe percebe que um filho é mais frágil, é mais rebelde, tem problema de saúde, ela dá mais atenção a ele, por necessidade, e não por amar mais. Eu tenho uma história de um paciente muito interessante. Ele era da Fazenda Esperança, da Igreja Católica. A Igreja Católica faz um trabalho muito bonito na Fazenda Esperança, que é um espaço de tratamento para dependentes químicos. E aí ele contou que ele fez uso de drogas porque quando o irmão dele nasceu, ele tinha 4 anos de idade e a partir daquele momento nunca mais a família deu atenção a ele. Então o pai batia nele, qualquer coisa que o irmão fazia, ele que apanhava, porque ele deveria proteger o irmão. Então ele ficou com ódio desse irmão. E aí, aos 12 anos, ele sai de casa e vai usar droga, porque o irmão é o queridinho dos pais. E aí ele se perde e tal, vai morar na rua, tem uma vida difícil, até que a igreja, um padre, resgata ele e ele vai então para a Fazenda Esperança. Lá ele se recupera, hoje ele é um administrador da Fazenda Esperança, etc. e tal. E trabalhamos então esse abandono dos pais que ele acha que tem, quando ele tinha 4 anos, e trabalhamos isso na terapia. O que ocorre? 2 anos depois da terapia, ele falou, doutor, adivinha quem está aqui na Fazenda Esperança? Eu falei, quem? Ele disse, meu irmão. Eu disse, é mesmo? Ele falou, é. Meu irmão é cleptomaníaco. Então, traduzindo a palavra cleptomaníaco, é a pessoa que tem compulsão por roubar. Ela não rouba. Porque precisa. Porque precisa. Ela rouba bobagem, ela rouba caneta, chaveiro, copo. Por impulso, na verdade. Por impulso, né? Coisa que ela nunca vai fazer nada com aquilo. Coisas, inclusive, de baixo valor. Ou de alto valor. Mas o que importa é que é uma doença. Roubar. É uma doença. Talvez... talvez até a gente teria bem menos pessoas presas se a gente cuidasse dessa parte. E aí, ele foi escutar o irmão. E o que o irmão disse? Da infância. Aí eu disse para ele, olha, seu irmão acha que você roubou os pais deles. Como? Não é possível. Papai e mamãe só davam atenção para ele, é o que você acha. Conversa com ele. Aí o irmão disse, você roubou meu pai e minha mãe. Aí ele falou, como roubei? Quando você nasceu, eu tinha 4 anos e nunca mais eu tive atenção para papai e mamãe. Ele falou, pois é, quando você tinha 13 anos, 14 anos, ele só pensava em você. Cadê fulano? Ah, meu Deus, fulano tá usando droga, fulano tá na rua, vai lá buscar ele, Maria. Aí mamãe tinha que ir atrás de você e me deixava sozinho. Então mamãe e papai me abandonaram por sua causa. Olha que interessante. Então é uma percepção psicológica. E ele vai falar pro irmão que não, que os pais o amaram muito, e o irmão vai dizer para ele que não, que os pais amaram ele muito. Então os dois descobrem que ambos foram muito amados pelos pais. E é um processo de cura dos dois. Eu acho que você quase respondeu uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, Luísio. A pessoa está perguntando aqui, vamos chamar a Alice, né? Vamos colocar o nome de Alice aí para... ela quer saber o que acontece quando os filhos de sangue do casal, né? Têm ciúme de um outro filho que chega na família, né? Adotado. O casal já tinha aí 2 filhos, 1 filho, 2 filhos, né? Não sei quantos. E, de repente, o casal resolve adotar uma criança e chega essa criança aí, o seio da família, e os filhos de sangue reagem com ciúme. Acham que ela recebe mais atenção, que ela tem tudo, que eles não tiveram, e por aí vai. Então, antes da gente responder a pergunta da Alice, vamos ver aqui como é que está o nosso Facebook aqui. Não esqueci, viu, Alice? Vou responder. Vamos ver aqui, tem muita gente aqui. Nossa. Eu vou me ater, pessoal, apenas a responder... Opa, meu dedo nervoso aqui, me estragar. A responder as questões de fora. Tem aqui a Viviane Dyer, lá de Nova Venécia, norte do Espírito Santo, Elizabeth Souza, a Maria Emília Souza, Camila
Siegrist de Zurique, na Suíça. Oi. Ei, Camila! Ó, Camila, estaremos juntos aí em outubro. Temos aqui o nosso amigo Rodrigo Jesus, da ES Foco. Muito obrigado aí, Rodrigo, pelo compartilhamento. Um grande abraço para você, meu amigo, nessa parceria aí, viu? Você faz um trabalho jornalístico fantástico. Tenho compartilhado sempre. Jailza, minha esposa aí escutando, viu? Nós falamos da Jailza aqui, ó, tá acompanhando aí. Ela tá te vigiando lá, você fala aí, ó. A minha amiga Vilma Novakoski, lá de Milão, na Itália. Vilma, estaremos juntos aí em outubro, tá bom, minha amiga? Obrigado por estar acompanhando aí, compartilha. Ivanise Dionísio. A Ivanise Dionísio, acho que é de Pernambuco. Qualquer coisa você me corrige, Ivanise. Tiago Barros, sim, é de Pernambuco, lá do Agreste Pernambucano. Olá, tá dizendo aí, Ivanise. Alessandra Andrade Dumont. Fran de Oliveira. Ei, Fran, tudo bem? Silva Schweitzer. Silva, seu sobrenome é muito chique. Lucinéia Brioli, bom dia. Bom dia. Amo muito esse seu programa. Legal, obrigado, querida. Parabéns, está dizendo a Lucinéia Brioli. Viu? Abraço aí para você. Manuel Curto Fidalgo. Val Silva. Antônio Augusto. Michele Maria, um abraço, Michele. Liz Boechat Ximenes, bom dia. Liz, você é da família Boechat de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, confirma aí pra mim. Adriana Cavalcante, de Recife, Pernambuco. Ana Paula, psicanalista, doutora Ana Paula, lá de Belo Jardim, Pernambuco. O pessoal de Pernambuco aí acompanhando. Olá, bom dia, professor Aloísio. Turma de Belo Jardim, Ana Paula, ótimo tema. Obrigado, querida. É bom para você usar no consultório, não? Ela que é psicanalista. Eduardo Martins, Letícia Oliveira, Zilda Gomes, Luiz Concórdio Júnior, lá de Caruaru, a terra do forró, de Luiz Gonzaga, Pernambuco. Zeg Weber, Alessandra Alves. Poxa, aí acho que é uma pergunta da Alessandra. Lembra que a lista está na frente, a gente vai responder depois. Uhum. Poxa, estou passando esse problema. Minha esposa, Alessandro Alves. Alessandro. Desculpa, Alessandro. Estou passando esse problema. Minha esposa está me deixando doido, com ciúmes. Ela foi traída no primeiro casamento e acha que são todos iguais. Estou até pensando em desistir. Não desiste não, meu amigo. É porque o trauma é complicado mesmo. O ciumento, ele precisa de ajuda, Luiz? Precisa. Sabe o que acontece, Alessandro? Se você tivesse sido traído, você ia ver, cara, que é muito complicado. É uma ferida, Alessandro, que às vezes dura a vida toda. E você vai dizer assim, o que eu tenho com isso? Nada, meu amigo. Mas você a ama, ela é uma pessoa fantástica, ela vai te valorizar ao perceber que você é um homem honrado. Então vale a pena insistir nesse relacionamento. Desiste não. É tão difícil a gente achar uma pessoa legal. Não é não, Josi? Com certeza. É difícil. Josi cortou um dobrado até achar o Lázaro, cara. Agora não desiste de jeito nenhum. Ivanise Dionísio diz, bom dia, professor. Quando o casal ciumento, os dois no caso, os dois sentem ciúmes, um controla a vida do outro. Nossa... Então, aí, Ivanise, eu acredito que seja uma combinação de neuroses. O Freud fala isso. Você, pela sua, ou não você, a esposa, né, deve ser sua prima. A sua prima, por ser ciumenta, traiu um homem ciumento. Então, é uma combinação de neuroses. Aí pega fogo, hein? Aí pega fogo, é complicado, imagina. Então, a melhor maneira de resolver isso aí é sair do ringue. Então saia você do ringue, abra mão do seu ciúme, valorize a sua paz, confie. Se o outro trair, no caso não você, sua prima, né? Se o outro trair a prima, ela decide o que ela vai fazer. Mas até lá é melhor arriscar e confiar. O outro tem o direito à liberdade, portanto, tem o direito a trair, mas todo direito tem uma consequência. Aí ele vai ter que responder pela consequência. Aloísio, só uma pergunta. A pessoa, quando ele é muito ciumento e vai controlando, ele instiga o seu parceiro a trair? Ele induz a chegar num ponto desse? Eu acho que as pessoas até dizem isso.
Aloysio, por que as pessoas que são ciumentas acabam fazendo com que o outro traia? Ele faz isso, é só coincidência? Na verdade, ele não faz que o outro trair, mas a desconfiança dele coloca o outro, Josi, num espaço de limbo. Então, a desconfiança é tão grande, tipo assim, Josi, você estava no motel com quem? Que aí, como ele já acha que eu estou no motel mesmo, não faz diferença se eu tiver ou se eu não tiver. E eu acho que em determinado momento o parceiro ou a parceira acaba indo. Não para se vingar, não para fazer com que o outro sinta que ele... Não para fazer o outro sentir o ciúme de verdade, merecido, mas porque ela se sente desvalorizada. Ela se sente desrespeitada. Ou porque talvez já desistiu dessa relação. Desistiu da relação, muito bem. Então vai desgastando, porque é muito difícil você lidar com ciúme. Poxa, eu me lembro no namoro, às vezes aquele beliscão na costela. Às vezes eu estava olhando para uma outra coisa, a pessoa, você está olhando para uma mulher? E beliscava. Eu dizia, olha, para eu continuar namorando com você, eu vou ter que arranjar um colete à prova de beliscão. Porque eu não dou conta, senão você me arrebenta. Quando eu chego à noite para dormir, que eu olho, que vou vestir o pijama, eu vejo aquele monte de roxo dos seus beliscões. E aí não dá, eu não posso olhar só para o local que você quer que eu olhe. Né? Então, é um problema sério. E aí acaba que o outro trai, não porque ele é como se a gente induzisse mesmo. Então. Porque a desconfiança é tão grande, como o outro já te xinga mesmo, então que pelo menos ele te xingue por uma razão merecida. Já que me julga, eu vou dar razão. Uma razão, Já que você Todo paga, mundo já tá você sabendo paga que eu por faço um crime, o que eu não faço. Você paga por um crime que você nunca comete, então já que você paga, vai cometer o crime, então pelo menos vale a pena, né? Então, cuidado aí, ciumento. Tá certo. Ida Hindenberg, olá, nossa, sobrenome complicado, só gente chique. Júnior Macambira, bom dia, Júnior. Ali o patrocínio de Vila Velha, o Gustavo César Gandolfi, um abraço. Vanderlei Campbell, um abraço, Vanderlei. A doutora Iliane Ionara, também psicanalista lá de Belo Jardim. O Leandro Costa, bom dia, Leandro. Opa, deixa eu voltar aqui. A Manaia Moura, bom dia, Manaia. Manaira, obrigado. Manaira, ou a Manaíra também pode ser. Fábio Galvão Carvalho, Gaurão. O Fábio Gaurão é de Portugal. Abraço aí para os nossos amigos da terrinha. Ivaniz Dionísio de novo, dizendo que é de Pernambuco, confirmou. O meu amigo John Harley, de Sete Lagoas, é um excelente escritor, obras maravilhosas, entre elas O Voo da Garça. Ivaniz é a minha filha. Não precisa pegar sua filha não, deixa ser a sua prima, fica melhor. Sua filha vai brigar com você, Ivaniz. Agora vamos à resposta da Alice. Repete para mim a pergunta que eu esqueci. O casal tem aí, vamos... os filhos, lembrei. Os filhos. O casal aí chega uma criança, um filho adotivo. Isso. E aí? Lá em casa aconteceu isso, Alice. Lá em casa aconteceu isso. Quando a minha filha Viviane chegou lá em casa, ela já tinha 9 anos de idade. Nós a conhecemos com 6 ou 7 no orfanato e a adotamos. E aí teve alguns probleminhas. Por quê? Me parece que o Sócrates era muito pequenininho, né? Então o Sócrates não estava ainda na fase de experienciar o ciúme, mas a Bárbara, que tem a idade dela, as duas têm diferença de 13 dias uma para a outra, as duas eram as melhores amigas. E aí teve uma relação complicada no início. A resistência da Bárbara, porque primeiro, a Bárbara era a rainha que reinava sozinha como filha. Tinha um quarto só para ela, um quarto de princesa. E agora ela teve que dividir o quarto, dividir o pai, dividir a mãe, dividir os irmãos, que no caso eram só, que era o Sócrates, dividir os avós. Então, é complicado. Mas a adoção, ela deve ser um processo feito por todos da família, a adoção. O avô deve adotar, a avó, os tios. A minha sogra, Dona Luísa, é uma pessoa belíssima. Eu sou apaixonado pela minha sogra, porque ela tratava a minha filha como se fosse neta, desde o primeiro dia.
E a minha filha também já chegou, oi, vó! E pronto. E ela tem duas que não são dela, que é a Viviane, que é adotiva, e a Bárbara, que é filha do meu primeiro casamento, e que cresceu comigo. Então a dona Luísa nunca diferenciou o Sócrates, por exemplo, o Sócrates, o Vitor e a Ana Luísa, que são do sangue, da Bárbara e a Viviane. Não, é tudo neto. Isso é fantástico. Isso não só a dona Luísa, o seu Jair, quando era vivo, o Léo, que é o tio, a Gisele. Então, na família da Gelson nunca ninguém diferenciou. Na minha também. Meus irmãos também, né? Meus pais. Viviane chama eles de vô e vó. Então, esse é um processo de adoção. Mas vale a pena adotar. Vale a pena. Viviane só me deu alegria. Viviane nunca me deu trabalho. E se tivesse dado também, é um direito dela, porque ela é filha. Então, o biológico dá trabalho, o adotivo também tem que dar. Mas a mesma alegria, e às vezes eu fico pensando que se eu ficar velhinho, gagá, viúvo, se eu tiver que escolher entre os filhos, os 5 filhos, que os outros não sintam ciúme, mas o lar onde eu vou me sentir mais à vontade é o lar da Viviane. Então, só para vocês terem ideia. E olha que meus filhos me amam, a gente tem uma relação muito boa com todos eles. Viviane me deixa ser como eu sou, ela não fica tentando me controlar, porque os filhos depois querem controlar os pais. Você vai ver o que é isso, já deve estar sentindo, né? Então, quando um filho te respeita no sentido mais amplo da palavra, é algo muito legal. É claro que morar junto é outra história, mas só dei um exemplo aqui para a gente entender é bom adotar. No caso da Alice, Aloysio, ela foi adotada aos 28 dias de nascida. E já era assim, tinha laço, era da família. Né? A família que adotou. Ou seja, pode ser uma sobrinha, uma avó, uma neta. Tinha parentesco. E sofreu muito aí com esses ciúmes, né? Por parte dos irmãos. Certo. Isso é normal, Alice, porque... E, Alice, você pode dizer assim que é porque você é adotada. Mas seus irmãos biológicos também passaram por isso. Se sente diminuída? Geralmente a pessoa fica com isso na cabeça. Mas tira da sua cabeça, Alice. Filho é filho. Né? Eu não tenho diferença nenhuma mesmo. Quando eu ia comprar um vestido bonitinho, eu comprava um de uma cor para Bárbara, outro de outra cor para Viviane, mas o mesmo vestido, o mesmo preço, a boneca, a mesma coisa. Se lá, vamos supor, a boneca, sei lá, a Barbie das Baby Alive. Baby Alive. Nossa, né? já pensa. Nossa, Baby Alive. Então, a Baby Alive com vestido tal para uma, Baby Alive com vestido tal para outra. Então, assim, não existe diferença. E o ciúme que os seus irmãos sentem de você, eles também sentem uns dos outros por serem biológicos, entendeu? Meus irmãos até hoje sentem ciúme de mim. E eu tenho 54 anos, apesar de ter essa carinha de 16. Então, é brincadeira. Mas eles sentem ciúme de mim. Aí a minha mãe estava dizendo o seguinte, que meu irmão chegou lá em casa, ele deu para ela um quadro de Jesus, muito bonito, quando ele foi a Salvador. Comprou para ela. Comprou para mim também, comprou para todo mundo, né? E comprou um para a mãe também. Aí, o que aconteceu? Quando ele chegou no Dia dos Pais, embaixo do quadro de Jesus estava a minha foto. Só quem deu o quadro foi ele, né? Quer dizer, injusto com ele, né? Mas eu não tenho nada a ver com a história, a mãe que fez isso para lá. E aí a mãe estava me contando, a mãe que falou assim, olha pessoal, vem cá, vou mostrar para vocês aqui quem é o queridinho da mamãe. E nós somos 7 irmãos. Então, vamos mostrando para um por um dos irmãos a minha fotinha lá perto do quadro de Jesus. E aí a minha mãe explicou por que ela fez isso. Ela disse, seu irmão viaja muito. Então eu pus a foto dele aqui embaixo, que é para Jesus proteger ele durante a viagem. Então ela tinha uma explicação. Mas ele, com ciúme, achou que é porque ela gosta mais de mim do que de todos os outros 6. Então é um processo, Alice, natural. E não se preocupe. Caim e Abel eram irmãos consanguíneos. E um matou o outro. Então, só para ter ideia. O profeta Elias e o irmão dele. Elias parece que tomou o trono e a esposa do irmão. Né? Irmão consanguíneos. Um outro caso da Bíblia
muito famoso é o caso da Salomé, né? A Salomé, a mãe dela, que eu não me lembro o nome agora, era cunhada do Herodes, a Herodíades, lembrei. A Herodíades era casada com o irmão de Herodes e traía o Herodes, o irmão, com o Herodes. E aí João Batista falava, João Batista era bem escandaloso, e eu fico imaginando que ele fala assim, Herodes, você tá traindo seu irmão, tá pegando a mulher do seu irmão. E aí o Herodes, por isso que o Herodes ficou bravo com ele e mandou cortar a cabeça dele. A gente fala, coitado do João Batista, cortaram a cabeça dele. É porque ele denunciou. Então toda vez que você denuncia, você corre o risco de ter sua cabeça só cortada, né? E eram irmãos. O Herodes mandava o irmão em campanha militar e aí ficava com a esposa do irmão. Então existe essa rivalidade entre irmãos consanguíneos, então não tem nada a ver o adotivo, não. Então que bom que você foi adotada, eu espero que você leve adiante esse projeto, que você também adote, né? Como a Viviane, espero que algum dia a Viviane também possa adotar, para contribuir, para diminuir o número de crianças que crescem em orfanatos, ou em abrigos, como é usado o nome hoje, porque abrigo não é lugar de moradia. Abrigo me lembra sempre aquele ponto de ônibus, que você fica esperando pegar o ônibus. Ninguém mora ali, entendeu? A gente mora em lar. Então, só que existem crianças, Josi, que não vão ter pais. Por quê? Têm mais de 5 anos de idade, são negras ou indígenas e não vão ter pais. A criança que tem pai e mãe é a criança recém-nascida, como o caso da Alice. A que tem olhos azuis. Porque se a criança passar dos 5 anos e ela não tiver traços europeus, dificilmente ela vai ser adotada. Só para a gente ter ideia, o número de pessoas que querem ter filhos, que querem adotar, é maior do que o número de crianças que precisam ser adotadas. E aí por que essa matemática não fecha? Porque quem quer adotar, quer criança recém-nascida. Que é um bebê. Que é um bebê. E a burocracia para se adotar uma criança também ajuda, né? Ajuda, é complicado, é eu que o diga. Mas, por outro lado, Josi, essa burocracia protege a criança, para evitar o abuso sexual, né? A adoção ilegal, né? Tomar a criança das mãos dos pais. Tem pessoa que só porque ela é rica, porque ela tem dinheiro, ela quer tomar aquela criança da família pobre. Então, não é porque a pessoa é pobre que ela não tem direito de ter filho. Então, se você percebe que uma família não dá o mínimo para uma criança, ajude a família. Não vai tomar a criança dela. É cruel isso, tanto com os pais quanto com a criança. Então, a lei ela tem esse rigor em função desses abusos. Mas, assim, a gente precisa também melhorar as leis, precisa ser ter um pouco mais de celeridade, né? Nossa justiça é muito lenta, sabe? Muito lenta, muito pesada. É muita gente processando o outro por bobagem e ocupa o espaço de coisas sérias, como é uma adoção, né? Como é a apuração de um assassinato, né? E outras coisas mais. Vamos lá, então. Luiz, eu gostaria que, para encerrar o programa de hoje, você falasse um pouquinho dos seus livros. Ah, tá. Então eu até livros. trouxe um para substituir, né, o anterior, que a gente autografou aqui no ar. Esse aqui, ó. La Terapia del Perdono, é porque ele foi lançado em Roma no ano 2015, no Congresso Internacional, na Convenção Internacional do Perdão. Mas ele é bilíngue, ó. Terapia do Perdão. Esse é o livro mais vendido dos meus. São 500 exemplares, ó. 200 mil exemplares vendidos. Então, assim, se eu recebesse os direitos autorais, eu estaria rico só com esse livro, né? Os direitos autorais são doados para instituições e para as minhas viagens também. Eu custeio as minhas viagens. Então, esse é o Terapêutico do Perdão, que é o mais conhecido. Eu tenho também, agora, no dia 13 de outubro, na FINAC de Porto, Portugal, será lançado o livro Por Entre as Dores, que aqui no Brasil está esgotado, mas esse foi traduzido para o português de Portugal. Breve ele será reimpresso aqui no Brasil.
Mas a gente tem também o Desafios da Alma, que também é uma obra que são vivências de consultório. Os meus pacientes, Josi, eles já sabem que a história deles vai ser contada. O que eu faço é preservar a identidade. Eu mudo a cidade. Fulano lá da Bahia. Agora você já sabe que aquele casal da Bahia não é da Bahia, é de um outro estado brasileiro. Eu mudo o estado, eu mudo a ordem dos personagens, que é para poder a pessoa preservar a sua identidade. Mas eu conto nas palestras, eu conto nas lives, eu conto no programa de rádio, eu conto também nos livros. A sua intenção ao escrever um livro, né? A intenção básica é um livro de autoajuda para a pessoa que vai ler, uma autoajuda? Acho que sim, acho que a gente pode encarar isso no sentido bom da palavra. A expressão autoajuda foi queimada muito no meio acadêmico. Eu sou um pesquisador da universidade, eu sou pesquisador da UFES, por exemplo. Mas a autoajuda no sentido profundo da palavra. Um livro que possa te ajudar a se ajudar. Ou seja, é uma instrução para você se ajudar. Porque eu não acredito na ajuda do outro. Eu acredito na ajuda de si mesmo. Então, quando a pessoa vai para o meu consultório, ou vai para o consultório de psicanálise, é ela quem se ajuda. Eu apenas escuto e ajudo ela a compreender a problemática que ela está envolvida. Mas as decisões são dela. E o livro é uma maneira escrita da pessoa fazer isso. Então a pessoa lê, reflete e modifica aquilo que ela achar interessante. Então o livro se parece com a minha fala. Essa é a ideia. Então o livro é uma maneira de a pessoa reter. Agora a gente tem a internet. Agora fica gravado. Por exemplo, esse programa vai para o meu aplicativo. Eu tenho um aplicativo chamado Psicanálise, que está lá no Android. Então vai para lá, a pessoa em qualquer momento ela pode acessar e assistir. Mas antigamente não tinha isso. Acabava a palestra e aí a pessoa ia com aquilo na memória somente. E aí o livro era como que a pessoa ficasse comigo. Então a pessoa vai ficar comigo a vida inteira. A hora que ela quiser, ela fala, vou conversar com a Luísa, ela vai ler o livro. Então esse é uma das questões do livro. São 17 livros publicados. Eu citei 2 aqui que estão hoje disponíveis, né? Mas são 17 ao todo. Esses livros podem ser adquiridos pelo WhatsApp ou pelo meu Face, né? E a gente manda pelo correio para qualquer lugar do Brasil. Você aqui em Alfredo Chaves pode entrar em contato com também, a gente faz o pedido, então, a Luísa traz. Eu sempre trago para deixar aqui. E aí já vai com dedicatória personalizada e tudo mais. Beleza, tá bom? Então. São 9h22 minutinhos. Nossa, passamos de novo. Mas de novo agradecendo aí o pessoal da Central do Pão. Bom, agradecendo também a Biofarma. Biofarma que é o nosso apoiador. Obrigado, pessoal da Biofarma. Acredito, né? Luísa, que e agora semana entramos que vem na Central do Pão. Programa. Temos que confirmar se é o último programa, o sorteio do livro, para quem colocou a sugestão lá na caixinha da Biofarma, exatamente, né? Exatamente. Então você que deixou a sua sugestão, né, de assuntos para serem discutidos aqui no programa, tá lá na caixinha da Biofarma. Semana que vem a gente vai pegar lá, né, as sugestões e vamos sortear para você, ouvinte, que participou, você também através do WhatsApp, né, mandou aí a sua sugestão, lembrando, 997 16 9278, né, o 27, que 27. É a área, né, você então, que tá ouvindo. Pode fazer pergunta aí. Pode mandar a sugestão, pelo WhatsApp. Que eu anoto tudinho e passo para a Luísa. Deixa eu notificar aqui algumas pessoas ainda. Karine Gonçalo. A Almanaia Moura está dizendo o seguinte, né? Ela é de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Obrigado, Almanaia. Almanaiara. Iraci Rodrigues. Um abraço, Iraci. Fátima Neuderer diz o seguinte: amigo querido, adoro suas palestras. Abraço, luz e muito sucesso para você. Obrigado, querida. Deus te abençoe e te devolva todo esse carinho. Carol Fernandes, então tá acabando aqui. Maria Jesus, um abraço, bom dia. Carol, Maria. Letícia Mendes,
Bom dia, Letícia. Então, meus amigos, né, Josi? Vamos encerrar aqui, né? Vamos com muita encerrar. dor, um programa aí tão E já gostoso. deixou o convite, né, para próxima Terça-feira, 8h15 da manhã. Nós já estamos aqui no estúdio um pouco bem antes das 8h15, né? Ligando equipamento. Isso, chegamos né? às 8 aqui, já vamos ajeitando as coisas. Hoje atrasou um pouquinho, porque a gente tentou transmitir pelo Instagram. Né? Transmitimos parte, mas não deu certo, parece que parou ali um pouquinho, mas o Instagram a gente não conhece ainda, né? Mas o Face é certinho. Vamos adaptando, né? Isso, e tem também a Rádiosnet, né? Rádiosnet, o nosso aplicativo, né? Rádio Cultura chegando. Daqui a Coloca pouquinho... lá, pessoal, a Rádio Cultura. O Fernando me ensinou um negócio muito legal. Você entra baixa o aplicativo Rádiosnet do Explore, Google Explore, como é que é? Google Play. Google Play. Ou Play Store. Também. No Play Store. E quando baixar o aplicativo Rádiosnet, você coloca lá, Cultura, Rádio Cultura 98.5, Alfredo Chaves. Vai aparecer lá o desenhozinho, essa logo que está atrás da gente aqui. E você clica nela como é que é? Preferencial? Como é que é? Como preferida, enfim. E aí toda vez que você entrar no aplicativo já vai aparecer direto. Tá lá. Aí só você clicar o dedo em cima e já começa o programa. Né? Então você pode entrar aí também pela Rádiosnet de qualquer parte do mundo. Onde você for, você vai estar aí ligadinho na cultura. No Facebook também. No Instagram, agora que a gente está tentando. No site da rádio, não é isso? No site. Como é que é o site www.culturaofredense.com. No computador, né? Você que está aí no trabalho, pode deixar a rádio lá no cantinho. Isso, fone de ouvido quietinho, discreto, para o patrão não ver, culturaofredense.com. Você continua trabalhando, porque escutar não tem problema, tá bom? E estamos aqui também pela rádio 98.5 FM, uma rádio comunitária, que faz um trabalho fantástico, com apoio da Drogaria Biofarma. E agora, no segundo horário, com apoio da Central do Pão. Isso aí. E lembrando daqui a pouquinho, o RC Ofredense, a nossa página, né, no Facebook, também compartilha aí o vídeo, né, de hoje. O RC daqui a pouquinho vai estar compartilhando, eu compartilho lá no meu também. Olha, eu estou falando com a Josi aqui, olha, graças ao compartilhamento de vocês, eu acho que a gente vai passar dos 3.000, hein? Eu acho que esse programa vai passar dos 3.000. A semana que vem nós vamos saber. É uma semana de prazo. O da semana passada está em mais de 2.000 e... Passou de 2.200. 2.200 visualizações. Gente, isso é coisa para global. A Josi tá fera, não tá não? Então, muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço aí ao Lázaro, esposo da Josi, pelo acolhimento sempre que vou, ao Sérgio, que é meu genro, né? A Viviane e a Paula Vitória, que já vocês vão conhecer. Já conhecem aí pelo Face, né? Vão conhecer minha netinha. Um abraço também para a Jailza, minha esposa, dizendo, Jailza, né, você já sabe que o meu celular fica em cima da mesa e você pode olhar o que você quiser, sem nenhum perigo, tá bom? Então, também ela sabe que eu não tenho tempo para amante, né? Já não dou conta, vou arranjar duas para quê? Isso é gente boa que mexe com isso. Mas, e lembrando aí da fidelidade, eu acho que o casal, eu sempre digo isso, agora com toda seriedade, o casal, quando consegue trair, quando comete a infidelidade, sai do paraíso. E aí, fora do paraíso, o casamento é muito complicado. Vide aí o caso do companheiro lá atrás, dizendo que a esposa já está separada do ex, casada com ele, é o segundo casamento dela, mas ela ainda sente a dor da traição e, por isso, é desconfiada do atual marido. Então, não faça isso com você, não é nem com o outro. Quando você trai o outro, quando você trai a outra, você está traindo você mesmo. E ciúme não tem nada a ver com traição. Ciúme é uma outra história. Fidelidade... Vamos pegar esse ramo aí semana que vem? Vamos para traição, para fidelidade? Vamos falar da infidelidade, então, e da fidelidade, não é isso? Vamos aproveitar aí o rumo, né, do ciúme. Isso. As confusões do ciúme, exatamente, né? Essa confusão de ser ciumento, a traição, né? Isso, podemos fazer e trabalhar isso aí. E a Vera que entrou agora... A Vera Menezes, um abraço aí, Vila Velha, muito obrigada, viu, obrigado, Vera? Assista aí, obrigada. Tá gravadinho, Vera, agora você pode assistir integral. E mais do que isso, Vera, compartilha com seus contatos. Tem um espaço lá que você vai clicar, vai estar assim, copiar link. Aí você copia e joga no WhatsApp e manda para todo mundo do WhatsApp.
Que aí, quando a pessoa clicar, vai abrir em cima da live e aí vai ter mais de 3 mil, Josi. Então vamos que É vamos. isso. Desafio. Pessoal, um bom dia para todos. Obrigado aí. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Tchau, tchau, Face. Tchau, tchau, você, meu amigo, minha amiga, através das